Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente decidiu começar o vídeo de um jeito assim, diferente. Não sei se ficou legal, espero que tenha ficado legal. Pode ter parecido que eu tenho alguns probleminhas, pode ter parecido. Mas eu queria começar o vídeo de um jeito diferente, porque hoje o nosso assunto ele é um pouco assim, pesado. Então sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre como o K-pop destruiu a minha vida. Pesado, né, esse título. Mas bem, não é nessa intensidade assim. Na verdade era só pra ser um pequeno, assim, clickbait, né? Queria falar como que a indústria do K-pop influenciou minha autoestima, né? A ela ficar um pouquinho, assim, um pouquinho muito baixa. Então tá, eu tô aqui com o computador na minha frente, que eu escrevi os tópicos, né, do roteiro. E se eu estiver olhando pra lá é porque eu tô vendo o que eu tenho que falar, o que eu ainda não falei. Mas eu queria começar explicando o que é a cultura do K-pop, né? Como que a indústria funciona. Pra quem não sabe, lá na Coreia do Sul existem várias empresas onde elas são específicas para juntar grupos, recrutar artistas e aí eles dão o treinamento certo, né? Tipo assim, eles treinam essas pessoas com talento para que no futuro essas pessoas possam se tornar idols, que nada mais, nada menos é do que o pessoal que dança e canta. Às vezes alguns só cantam, mas a maioria dança e canta. E, bom, assim, olhando de fora, quando a gente vê, a gente pensa, nossa, que bacana. Só que a gente não imagina o quanto os próprios artistas sofrem dessa indústria. Que antes mesmo, quando eles são recrutados, quando eles fazem as audições para entrar nas empresas, eles passam anos e anos e anos treinando. E eu já vi explicação deles falando que durante esse tempo, tudo que é gasto com eles não têm salário. E quando eles começam a lançar os álbuns novos, quando eles debutam, todo o dinheiro que eles ganham não fica pra eles, fica pra empresa, pra eles meio que pagarem o que eles devem, que a empresa já tinha gastado com eles. Eu sei, é um caso que o Momoland, eu acho que até ano passado, até esse ano, elas não recebiam salário, porque elas ainda estavam pagando essa dívida pra empresa. Enfim, além também, né, de que é muito rigoroso o treinamento deles, então, assim, tem uma série de regras, se você pisar na bola, você é mandado embora mesmo, não tem essa coisa de segunda chance, nem nada. Ou então, eles punem muito, muito forte, sabe? É uma coisa assim que tem gente que nem aguenta esperar o tempo certo pra lançar o grupo que sai antes, porque realmente é uma coisa assim que não é fácil. Mas bom, quando eles debutam, o que acontece? Aí você vê lá, né, fica lá Comeback Debut, lá nos sites, né, no YouTube, né, nos canais lá das empresas que tem tipo o palco lá e aí eles mostram as apresentações dos artistas. É o Music Bank, se eu não tô enganada, e o KBS, mas eu não tenho certeza. Eu vou colocar aqui alguns canais, eu coloco na descrição também, caso vocês queiram ver. Basicamente é um canal no YouTube, onde eles postam as apresentações dos artistas, sem ser o MV, né? Sem ser o clipe oficial. É a apresentação deles, que eles fazem logo que eles lançam a música. Eu acho que assim, logo de cara, quando você vê, que todo mundo, pelo menos quem não é do mundo assim do K-pop ou tá inserida na cultura asiática, que é uma coisa até que muita gente reclama e fala que é xenofóbico, que é você fala, nossa, todo mundo é igual, todo mundo é parecido. E realmente, porque o estilo de cabelo, as roupas, não só o figurino, mas assim, a estética do corpo, ela segue um padrão de beleza coreano, que é muito, muito, muito rígido. E isso foi uma das coisas que mais impactaram assim na minha forma de me ver. Que você vê aquelas pessoas, as meninas, elas sempre são magras, elas sempre estão bem vestidas, o cabelo delas nunca tá bagunçado, ele sempre tá bonito, a maquiagem delas sempre tá bonita, elas nunca, assim, parece que elas nunca acordaram um dia que o seu cabelo tá pra cima, você tá parecendo o próprio demônio. Isso não existe, porque você só vê o lado perfeito delas, né? Que é muito o que a mídia quer que você veja. A mídia não quer que você veja que essa pessoa, sei lá, ela baba enquanto dorme. Não. Ela quer que você veja que essa pessoa é perfeita. É o que o padrão de beleza coreano exige. Inclusive, eles têm até uma tabela. Eles têm literalmente uma tabela. E eu vou colocar essa tabela aqui
pra vocês verem que tem os tamanhos de cada pessoa e o peso no qual ela se encaixa. Se você sair desse padrão aqui, você é tido como gorda, você é feia, você tá acima do peso, e eles não perdoam lá, pelo menos o pessoal que eu vejo, né, a população, assim, coreana não acha que é muito bem visto essa questão. Inclusive, não é nem só em questão de peso, etc, mas a Ryosa, né, que ela... quando você vê, eu vou deixar aqui a foto dela, você olha pra ela e você fala... Ela é uma pessoa normal, ela não tá assim acima do peso, ela não é uma pessoa que veste um tamanho plus size. Mas na Coreia ela é tida como uma pessoa que tá muito acima do peso. A Cielo também, ela é tida como a mulher mais feia da Coreia, porque ela não se encaixa nos padrões que eles determinaram. Então eu acho que é muito difícil, assim, quando você vê que tá todo mundo perfeito, você vive num lugar onde todo mundo é bonito, todo mundo tá sempre no peso ideal, todo mundo tem o cabelo ideal, o seu cabelo sempre é liso, ele nunca vai fugir desse padrão de liso, escorrido, ele nunca vai estar quebrado. Mesmo se você pintar ele, ele nunca vai mostrar que ele tá, tipo assim, danificado. Isso é uma coisa que pesa, porque a gente, inclusive, foi uma coisa que eu tentei, eu sempre tentava reproduzir isso. Eu falava, ok, eu vou deixar meu cabelo liso, então eu fazia muita escova. E as minhas pontas, elas não eram perfeitas igual o cabelo das Ai. Então eu ficava muito frustrada comigo mesma, que eu pensava, cara, o que elas fazem? Como é que elas têm esse cabelo perfeito? Como é que a pele delas não tem nenhum defeito? E aí a gente entra naquelas manias de skincare pra ter a pele perfeita. E às vezes, assim, nem vale a pena, sabe? Você vai gastar tempo, muito dinheiro, e você não vai conseguir o resultado que você quer, porque a nossa pele é diferente do tipo de pele delas. A nossa fisionomia é diferente da fisionomia das asiáticas, que elas costumam ser mais baixas, a pele delas é naturalmente mais clara, que elas são amarelas, então... a gente nunca vai conseguir alcançar, nem que ser fisicamente como elas, porque a gente já é diferente, sabe? É a mesma coisa de você querer comparar um indígena com um europeu. Um indígena nunca vai conseguir ser um europeu, nem um europeu nunca vai conseguir ser um indígena, porque eles nasceram em lugares completamente diferentes, com culturas diferentes, com traços diferentes. Então, não tem como a gente se colocar assim em comparação. É muito injusto, porque a gente não é igual, a gente nunca vai ser igual. Inclusive tem uma coisa que agora, como o K-pop tá muito em alta, a gente tenta fazer maquiagem pro nosso olho ficar mais puxado, né? Isso, inclusive, eu estava vendo um vídeo esses dias pra trás, que é uma forma também de xenofobia com eles, porque é uma coisa, pelo que eu entendi, do que você tentar fazer uma maquiagem pra parecer mais negro. Ninguém acha isso legal, né? Eles chamam de blackface. E é a mesma coisa, assim, você não tem o olho puxado. Por que você quer ter o olho puxado, sabe? E aí a menina, acho que ela é descendente de japonês, ela tava explicando que as pessoas amarelas sempre são massacradas também. Claro que elas não são massacradas como as pessoas negras, mas assim, se tivesse uma pirâmide, lá na base, assim, como pessoas mais oprimidas estariam os negros e as pessoas amarelas estariam no intermediário, elas iam estar aqui no meio, porque elas não são oprimidas como os negros, mas elas também são oprimidas por causa dos olhos puxados, porque elas são, sei lá, diferentes. Então, sempre que você ouve alguém falando, abre o olho, ou então você fala, japonês tem tudo pequeno, são formas de opressão contra eles. E aí eu volto a perguntar, por que você quer ter olho puxado? Só porque aquelas pessoas que você vê que cantam e dançam, elas têm, e aí você acha que pra você ser melhor, pra você ser aceita, você tem que ser como eles? Porque só porque o seu olho não é puxado não significa que você é feia. Ou então não significa que você nunca vai ser como o seu idol. Provavelmente você nunca vai ser fisicamente como o seu idol, porque ele é de uma etnia diferente, então não tem por que comparar mesmo. E voltando sobre o negócio do padrão coreano, sobre pesos, eu queria citar também o caso da Momo do Twice. Quando ela era trainee, ela precisava... Tipo assim, ela dançava muito bem, só que pra ela passar pra próxima fase, o pessoal falou que ela tinha que estar num peso X. Ela tinha uma semana
para chegar nesse peso X. E aí ela começou a entrar em desespero, né? Porque ela pensou, pronto, eu quero muito fazer parte desse grupo, mas eu preciso emagrecer não sei quantos quilos em uma semana ou menos. Ela fala que tudo que ela comia nessa semana era gelo. Então ela comia gelo, ela se sentia assim de estômago cheio, mas na realidade só tinha água, né? Então ela perdia muita massa em pouco tempo. Eu não sei se ela ficou com algum problema depois, eu acho que ela ficou fraca, sei lá, mas ela conseguiu passar, o que é bom e o que é ruim, né? Quer dizer, ela precisou deixar de lado a saúde dela pra ela seguir o sonho dela, sabe? Até quando vale a pena. E um segundo ponto que eu queria falar sobre como que a indústria do K-pop destruiu a minha vida é que eu sempre tive um sonho, assim, de ser cantora. Então, eu sempre fiz tudo, eu gosto muito de cantar. Eu tenho, inclusive, um microfone, eu acho que ele é profissional, não tenho certeza. Ele é da Shure, que eu ganhei de aniversário, foi de Natal, foi um dos dois, acho que foi de aniversário. Só que o meu problema é que eu nunca, assim, eu não sou muito fã de música brasileira. Então eu pensava, beleza, se eu for querer cantar, eu não quero cantar algo que seja brasileiro, porque não faz o meu estilo, eu não gosto muito. Ainda mais que eu associava muito música brasileira com funk. Então eu falei, não quero cantar funk, eu quero cantar outras coisas. E aí, antes eu pensava, ah, beleza, sei lá, eu vou no estúdio, vou começar a gravar e tal. Aí quando eu conheci o K-pop, eu pensei, pronto, tem agências, eu posso só me candidatar a essas agências e aí tá tudo certo. Se eles me chamarem, eu vou e vai ser muito legal. Só que quando você procura mais, né, você assim, só você olhar se você é fã de K-pop, ou então se você procura os grupos, né, que estão em alta, você vai ver que nunca vai ter um integrante que não tenha traços asiáticos. O que faz muito sentido, mas também é uma coisa assim que é meio triste, né? Porque mesmo brasileiro a gente pode cantar em inglês, né? Certo, certo. Só que você não vê no pop coreano pessoas que saiam do padrão asiático. E quando alguém tenta, tipo no Hania, que tinha Alex, essas pessoas elas são literalmente massacradas. Eu tô aqui com um desabafo que a Alex fez, né? Assim que ela saiu do Hania, e ela fala que as pessoas acham que elas podem abusar de você, tirar vantagem, manipular, violar e depois jogar no lixo e sair andando, né? Ou seja, é só você ver nas apresentações que eu lembro que quando eu descobri que a Alex ela era uma americana, ela é negra, ou seja, ela é completamente diferente, né, daquele padrão sul-coreano, que ela tava em um grupo de K-pop, eu fiquei muito feliz. Eu pensei, pronto, eu posso cantar K-pop, eu posso ser uma cantora, eu posso ser idol, que não tem problema eu não ser asiática. Só que aí você via, assim, nas apresentações do grupo, que ela não dançava, ela ficava no fundo do palco até a parte do rap, que era a parte que ela cantava, e ela cantava o rap e voltava pro fundo, ou seja, ela não participava da apresentação. Ela ficava de canto. Então você pensa, ok, pessoas não asiáticas não têm a oportunidade de entrar. Então eu fiquei bem chateada, eu pensei, pronto, agora eu não vou conseguir. Aí quando você para ver, as próprias pessoas que não são coreanas, elas levam hate no grupo em que elas estão, elas sofrem com comentários maldosos por elas não serem coreanas. E isso acontece com quem? Lista do Black. O pessoal sempre fala pra ela sair e voltar pro país dela, porque ela é tailandesa e não sul-coreana. Então, se eles não aceitam nem o pessoal que tá do país do lado deles, imagina quem tá, assim, do outro lado do mundo, né? E outro ponto que também me fez desanimar de tentar fazer a audição foi que os idols, eles têm a vida deles toda regrada. Então, imagina, você tá num país completamente diferente, com uma cultura diferente, uma língua diferente, e aí nem ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, você tem direito, porque você fica ali horas e horas treinando, e ainda tem aquelas políticas de algumas empresas de Idol X não namora. Vocês não podem namorar por causa disso, disso e disso, vai estragar a imagem do grupo, o pessoal vai ficar com raiva, que é uma coisa que a gente sabe que aconteceu com aquele menino do EXO, que ele anunciou que ele ia casar e que ele tava com um filho. Aconteceu com a Hyuna, aconteceu com a Jennie, quando ela falou que tava namorando o Kai. Então, assim, o pessoal realmente não aceita. É muito triste que a empresa fale assim que você não pode, só pra evitar esse furdunço, né? Que o pessoal começa a falar, não vou consumir mais esse grupo, porque ele está namorando.
Mas acontece. Além de que tem aquelas coisas de, às vezes, você nem pode ter a sua rede social sua mesmo, como é o caso, assim, o BTS ele compartilha, né, um Twitter pro set, eles não têm Twitter separado, e também acontece com outros grupos, porque eu acredito que eles façam isso pra evitar de, tipo, aconteceu com o CLC, que a Sorne, ela fez um stories racista e aí depois ela ainda debochou, então eu acredito que pra, assim, tentar fazer com que menos membros postem merda, né? Que infelizmente é triste, porque você, pelo menos eu gostaria de saber o que os meus idols pensam de verdade. Então, pra evitar essas confusões, eles mandam eles terem só uma conta, às vezes a conta nem fica com eles, fica com a empresa, e aí limita muito o que eles podem falar, né? Mas basicamente foram isso, né? Os motivos pelos quais o K-pop me deixou assim meio triste. Ele acabou com alguns dos meus sonhos.